Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Que bom que a gente está de novo aqui, no Motim na Quarentena, né? Mais uma live que a gente vai fazendo aqui, tentando cada vez mais agregar pessoas, agregar interessados nas nossas questões. Então a gente está muito feliz, né? Que a gente está por aqui fazendo essa live. Então, a gente dá seguimento às nossas discussões com esse projeto Motim na Quarentena. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando por aí para curtir com a gente essa noite de motim. Então, a gente vem sempre dias de segundas e terças, à noite, às 20 horas, fazendo essas discussões. Essas discussões. Olha aí, saudade também de você, Douglas, que você está chegando. Que maravilha. Então, que bom, né, que a gente está aqui juntos, que a gente está formando um pouco esse grupo de pensadores e pensadoras acerca das questões dos feminismos e das questões que estão atreladas aos feminismos, né, as questões de racialidade, as questões pedagógicas, é, enfim. Então, muito feliz que vocês estão aqui com a gente nessa nossa discussão, né? Continuando essa nossa discussão. Boa noite, Ana Cecília, boa noite, Carolina. Tem gente que vem acompanhando a gente já há bastante tempo, desde das primeiras lives, né? Então a gente está bastante feliz que vocês estejam aqui conosco. O Motim é um grupo de pesquisa ligado ao CNPq, e, vamos dizer, o sobrenome do motim é Mito, Rito e Cartografias Feministas nas Artes. Então, significa que a gente tem um tripé de discussões, né? A gente tem um tripé de temas para discussão. Uma discussão é a questão do mito, a questão do ritual e as cartografias feministas, justamente como é que esses mitos e esses rituais eles podem virar plataformas de discussão das questões das mulheres e das questões de gênero e com isso também as questões de racialidade. Então o Motim é um grupo de pesquisa, né, ligado fundamentalmente à UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui eu sou vinculada como professora, tanto no nível da graduação como na pós-graduação também, mas também o Motim ele tem uma interlocução muito forte com outras universidades, né? Em especial a Universidade do Estado de Santa Catarina, o UDESC, lá em Florianópolis, e a UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Ou seja, o Motim faz um trânsito entre Nordeste, passando pelo Sudeste, indo para o Sul, descendo, indo e voltando, né? E logicamente que a gente faz outras articulações com outras universidades à medida em que esses pesquisadores e essas pesquisadoras transitam, né, nos congressos, nos encontros. Então tem sido muito legal trocar com pessoas de outras universidades também, para além dessas três que a gente já citou aqui. Então boa noite a todos. Então o Motim, né, ele está circulando em questões e discussões acerca da mulher, dos arquétipos femininos, das questões de gênero, racialidade, diferentes feminismos que norteiam as questões das mulheres no solo nacional. Então, é legal saber também que é um grupo, né, que envolve alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, e alunos também e alunas de graduação, especialmente da UERJ, né? Mas antes de eu entrar na questão de hoje, também falar para vocês que eu também, antes de entrar na UERJ, tive uma passagem pela Unesp, né? Eu, apesar de pernambucana, moro em São Paulo e transito com o Rio, fico indo e voltando, né, com as minhas pesquisas, meus trabalhos também é, artísticos. Eu sou professora Luciana Lira, para quem não conhece, sou exatamente a coordenadora líder do Motim, né? E antes de eu entrar na UERJ, eu entrei na Unesp como professora emergencial, uma professora substituta,
né? E fiquei lá durante 3 anos. Até foi um longo período de experiência lá na Unesp. E foi na Unesp que eu conheci os nossos convidados de hoje. Nossa convidada, Rosana Pimenta, e nosso convidado, Lucas França. Né? Foi na Unesp que eles foram meus alunos, ela minha aluna e ele meu aluno, na graduação, né? Na área de teatro. E a partir daí a gente criou, né? Um afeto e uma troca muito forte, né? Que acabou vazando da Unesp e continuou nos nossos encontros fora da universidade, né? Então hoje o Motim, na verdade não hoje, né? Desde a semana passada e da semana retrasada que a gente está entrando num grande tema. O grande tema é pedagogia nas artes da cena, pedagogias feministas nas artes da cena, o contexto da educação formal e não formal, né? Então, são esses dois âmbitos, né? Esses dois âmbitos de estudo, né? E aí a gente vem trabalhando vários pensamentos em torno de tudo isso, né? Então, muito legal a gente estar aqui. O Motim é esse grupo de pesquisa, né? Para quem está chegando, que envolve toda essa interlocução entre 3 universidades, o ERJ, aqui eu sou vinculada ao UDESC, Florianópolis, e o FRN. Então, muito, muito bem-vindos a todos. E esse grande tema, pedagogias feministas nas artes da cena, contexto de educação formal e não formal, né? E hoje o tema específico é exatamente as pedagogias dialógicas na criação da cena. Freire e Hooks. Então, a gente, desde os princípios das nossas discussões, que isso já vem de um tempo, né? A gente começou essas lives em início de junho, e a gente vai até o final de julho, com esses encontros segundas e terças às 20 horas, e a gente vem discutindo muitos desses autores vêm aparecendo, autores e autoras que voltam nas nossas discussões. Um deles é o Paulo Freire, outra delas é a Bell Hooks, que é uma pesquisadora feminista estadunidense, e que ambos, né, têm uma interlocução muito forte. E aí, quando eu pensei em chamar o Lucas e Rosana, que dessa nossa interlocução desde a Unesp, foi um pouco para eles conversarem com a gente sobre como eles encontraram vamos dizer assim, essa bibliografia e essa interlocução entre Paulo Freire, lá de Pernambuco, né, e Bell Hooks, lá nos Estados Unidos, como é que eles fizeram esse trânsito Brasil e Estados Unidos, tentando entender essa pedagogia da autonomia, essa pedagogia do afeto, né, que eles trazem como um espaço de reflexão e como é que esse material, que é um material que se pensa para a educação, transita no campo das artes. Então, acho que é isso que esses nossos convidadas vêm para conversar com a gente agora, né? Então, a gente vai começar com o Lucas, né? O Lucas Lucas França, né? Lucas é diretor, é ator, é artista educador, graduado em licenciatura em arte, teatro, né, pelo Instituto de Artes da Unesp, 2019. Também é formado em interpretação pelo Teatro Escola Macunaíma e atuação pela SP Teatro, Escola de Teatro aqui em São Paulo. É integrante do Motim, né, o Mito, Rito, Cartografias Feministas nas Artes, desde 2015, exatamente nesse período onde a gente se encontrou, nesse período onde eu estava como professora substituta na Unesp e que eles acabaram permanecendo com a gente de alguma maneira nas interlocuções, né? Muitas vezes de maneira indireta, mas eles estavam aqui. Então a gente vai começar com o Lucas, vou chamá-lo aqui e depois a gente vai para a Rosana. A gente vai ter uma conversa com ele e depois com ela. Vamos chegar aqui, Lucas, aqui. Que ele entre, então a gente vai conversar nessa noite com esses queridas convidadas. Lu. Oi, Lucas. Oi, tudo Oba! bem? Como é que você tá, Tô bem, querido? tô bem. Que alegria, seja bem-vindo para Obrigado. essa nossa discussão hoje. E eu já te apresentei a galera, você deve ter acompanhado um pouco aqui, Sim. situei, né, também a galera da nossa discussão hoje e Uhum. tal, e talvez eu acho que você queira ter um espaço aí
de axé, né? De chegada para as pessoas que estão aí te escutando e nos escutando, e depois a gente continua. Se você quiser falar aí um pouquinho Bom, anteriormente. boa noite. Obrigado, Lu, pelo convite. É muito legal estar aqui hoje. E é isso. Boa noite a todas e todos que estão aqui com a gente hoje para esse bate-papo. Boa. Maravilha. Então é o seguinte, eu capturei aí um trecho de um artigo, né? Eu sempre tenho começado assim com uma reflexão, né? Para a gente poder esquentar os tamborins das perguntas e conversas. Então tem um texto que diz assim: é fundamental diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, de tal forma que, em um dado momento, a tua fala seja a tua prática. Uhum. Isso é uma frase do Paulo Freire, ou seja, essa Sim. aproximação entre praxis, né, e teoria como algo que está tudo imbrincado, né? Aham. Conectada a Freire, né, Bell Hooks, que é posterior a ele, né, nos mostra que na educação, quando a nossa experiência de vida está intrinsecamente ligada a essa teorização, não existe uma separação entre teoria e prática. Sim. Na teoria, como na prática libertadora, a autora traz a teorização como um processo crítico, reflexivo, que pode levar a uma mudança, né? Uma prática, uma cura do indivíduo ou do coletivo, desde que seja direcionada para esse fim. Então, acho que é legal, porque ontem a gente discutiu também essa, né, com a Fran, sobre essa dicotomia entre corpo, voz, entre nessas dicotomias que a gente vai construindo ao longo dessa nosso processo de educação, em especial na educação ocidental aqui no Brasil, e esses pensadores, eles vêm, né, essa pensadora e esse pensador vem exatamente para, né, diluir essa ideia e ir para um outro lugar. Aí eu te pergunto, Lucas, como é que você, na sua prática como artista, entrou em contato com o Paulo Freire? Fala um pouquinho das suas pesquisas, desde a sua graduação. Você terminou aí a graduação recentemente, mas como é que foi esse encontro? Tá. Lu, falar assim do Paulo Freire sem revisitar o meu passado é praticamente impossível, né? Eu me proponho a fazer um exercício de narrar um pouco a minha história, rapidamente, óbvio, que Claro, estamos aqui. a fala está com você. Mas eu fiquei pensando assim, né? Quando que o Paulo Freire chega na minha prática artística? E eu não posso não falar da minha mãe nesse momento, porque Sim. eu sou filho de uma educadora que há mais de 30 anos fez um projeto de educação que eu considero assim muito importante para o território em que ela agiu, né? A minha mãe ela começou na pedagogia desde a adolescência e ela construiu uma escola em Taboão da Serra, que é um Uhum. município vizinho aqui de São Paulo, uma região que há mais de 30 anos atrás tinha uma outra realidade, né? Se a gente for comparar com a de hoje. E o projeto da minha mãe ali, juntamente com meu pai, né, um parceiro de vida Uhum. dela, foi constituir uma possibilidade de educação diferente e acessível para aquela comunidade. Então, eu sou uma pessoa que nasci dentro de uma escola, né? Nós morávamos em cima da escola. Sim. E eu tenho fotos da infância e vou ouvindo relatos, né, da minha mãe e de algumas educadoras que ainda têm contato conosco, de que eu, pequenininho, ficava olhando as crianças brincando na janela, olhava as aulas. Então, o ambiente da escola, para mim, sempre foi muito natural, né? Uhum. E dentro desse ambiente, eu também sempre ouvi muitos termos. Uhum. Então eu ouvi muitos nomes, eu ouvia muitos termos que não necessariamente eu sabia que eles representavam, mas, por exemplo, pensamento crítico é uma coisa que eu sempre ouvi, né? O Uhum. sujeito do mundo, uma coisa que eu sempre ouvi, Uhum. mas não necessariamente eu sabia a profundidade desses termos. Sim, sim. E aí, quando eu faço o ingresso na graduação, que eu tenho um Uhum. contato mais efetivo com a obra do Paulo Freire, eu não tinha antes, Uhum. porque eu Uhum. passei por formações técnicas em interpretação e eu não tinha essa relação com a educação. Por isso que eu fui buscar isso na licenciatura. Uhum. Então, o Paulo Freire ele entra
na minha vida, efetivamente, na graduação, especificamente na disciplina de didática. E ele passa a ser um parceiro, um guia mesmo, né? Tanto na minha prática como professor, porque eu também fui docente até o ano passado na disciplina de artes no ensino regular, né? Na mesma escola que a minha mãe fundou há mais de 30 anos. E também como dentro das minhas práticas como propositor da cena, né? Então, acho que quando ele traz a questão desse círculo de cultura, dos sujeitos e das suas experiências, tanto como professor como propositor da cena, porque eu não vou me chamar de diretor aqui, acho que esse Aham. nome pode ser, talvez não contemple o meu pensamento, mas essa relação de ouvir os sujeitos, ver os sujeitos e suas experiências, né, tanto na sala de aula como numa sala de ensaio, numa reunião de pesquisa, de proposição de tema, ter sempre encabeçado, né, nas nossas práticas, nas nossas ações, o contexto da existência social, contexto da existência individual dentro disso, sempre com o olhar para as particularidades, né, de cada história, de cada espaço. Acho que também a questão da ação como fundamentalmente política, né? Entrar na sala de aula como um ato político, dirigir uma peça como um ato político, dizer um texto, escrevê-lo, escolher aonde ir, enfim. E acho que tudo isso seria um conjunto de... Seria uma maneira de vivenciar essa experiência crítica no total, né? Em todas essas etapas, né? No Sim. planejamento, na execução, enfim. Aham. Então, a minha relação com Paulo Freire, ela parte disso. Uhum. Então, me fala um pouco também como é que, enfim, em que medida a Abel Hooks também contribui para intensificar o pensamento de Freire nessa tua prática, assim, né? Porque também Bell Hooks é uma descoberta para o motim também. A Bell Hooks é uma descoberta relativamente recente. A gente trabalhou com um livro dela, né? Educar para Transgredir. Educação para Transgredir. É esse mesmo, Educar para Transgredir, É, né? é. Acho que é. Eu sempre confundo o nome desse livro, mas é um livro maravilhoso que a gente até fez uma leitura com o Motim, acho que ano retrasado, né? Uhum. E foi muito legal, né, entrar em contato com essa literatura e fazer essa descoberta mesmo da relação dela, né, Com ele. com o Freire, né? Sim. Então, como é que isso aparece na tua prática, né, na tua prática, especialmente na prática artística, né, e docente, como é que isso surge? Lu, o meu contato com a Bell Hooks também é recente, Ensinando a transgredir, ensinando a tá? transgredir. É, eu sempre confundo, educar para transgredir. Eu Fala. tenho, o meu contato com a Bell Hooks ele é mais recente também. Também foi muito bom descobrir essa relação entre ela e o Paulo Freire. E acho que hoje é muito importante que a gente tenha contato, né? O Uhum, que a Bel traz para mim, dentro dessa mesma perspectiva da criação, é essa relação de ter o prazer nas experiências, né? Quando ela fala, por exemplo, de gerar entusiasmo, ela vai falando muito uhum, da sala de aula, especificamente nesse livro. Mas como que a gente também gera entusiasmo dentro de uma sala de ensaio? Como que a gente gera esse uhum, entusiasmo, como eu, no meu caso, como cidadão em que estou construindo um projeto artístico, né? sim. A questão da comunidade, da comunidade de aprendizado, né? Uma rede, Ah, né? Então, uhum, assim, eu vou idealizar um projeto sozinho? Não. Talvez eu tenha um disparador que o uhum, diálogo e que outras visões o transformem em algo muito mais potente, né? Então, eu acredito uhum, muito nessa rede, que eu acho que é muito isso que uhum, você fala do motim, né? Que a gente vê aham, ali por aí no Brasil, criando essas uhum, redes, essas pontes, uhum, e assim, eu acredito muito nisso. A gente tem que estar junto para criar. Não dá sim. para eu chegar e falar, Uhum, Lu, quero fazer um projeto com você e vai ser assim, assim, assim. Não. Quem é a Lu? uhum, O aham, que ela quer dizer? Quem é a Lu e o sim. Lucas juntos, né? Porque isso pode também se Uhum, transformar em uma terceira persona, uma terceira pessoa, aham, né? aham, E a questão da prática que leva à atividade intelectual
um ponto que a Bell Hooks traz, para mim ele é fundamental e também ele faz parte da minha experiência na academia. Eu posso falar um pouquinho disso depois também. Mas a questão de você produzir um conhecimento acadêmico a partir de uma prática e a sua experiência ela conseguir ser fundamentada depois a partir de uma teoria. Uhum, Foi um uhum. caminho que eu encontrei, né? Para mim ele fez muito mais sentido e foi muito mais potente. Não Sim. que um outro caminho não seja possível, também é. Mas eu acredito muito mais nesse lado, né? E Aham, acho que também aham. quando a Bell Hooks ela traz, né? Assim, a gente precisa ter essa perspectiva crítica sobre um olhar de classe social, de raça, de identidade, de gênero, de identidade sexual. A Uhum. gente não pode deixar isso. Hoje em dia, a gente não pode deixar isso fora do, Uhum. do nosso pensamento, em qualquer ação que a gente vai fazer. Né? Sair da minha Claro, claro. casa, eu tenho que ter esse olhar. Vou Sim. conversar, tenho que ter esse olhar. Vou produzir, tenho que Uhum. ter esse olhar. Então, Sim. a minha relação com o pensamento da Bell Hooks, ela tá muito fundamentada, principalmente nesse aspecto, nesse último. Uhum. Eu acho que a gente também acho que a gente é conectado até hoje, eu, você, Rosana e tal, né? Toda essa experiência que a gente teve na Unesp, que foi muito forte, né? Foi uma experiência super significativa para a gente, né? Uhum, E por isso, aí eu, voltando a essa experiência, é até legal voltar a essa experiência pensando que a gente está falando de Bell Hooks, né? Com essa pedagogia que é uma pedagogia voltada para um afeto, né? Realmente houve um processo de afetação, um eros, né? Ela chama até de eros, né? Que é essa ideia do desejo, essa ideia do que nos une, né? uhum. E a gente se encontrou na Unesp e depois vocês, acho que a intensidade foi tão grande do nosso encontro que vocês foram fazer uma prática comigo que foi ligada ao Motim, né? Esse grupo interinstitucional que foi lá na Unicamp, né? Então Sim. a gente falou de várias experiências aqui. Eu estou falando que o Motim ele é ligado ao UDESC, ligado ao FRN e fundamentalmente ao UERJ, que é a Universidade do Trabalho, como professora efetiva, mas a gente tem esse trânsito, né? Fomos para a Unesp, fomos para a Unicamp, né? Onde eu fiz um trabalho de residência lá, né? De artista residente. A gente fez um trabalho lá com as prostitutas, né? Do Jardim Itatinga, né? E um trabalho, né? Voltado para a cena, para a experiência de cena. Uhum. Como é que você pensa nessa ação de amotinar-se, né? Dessa ideia de se juntar nessa articulação entre Freire e Hooks, né? Eu acho que você já tinha falado um pouco, né? Que essa pedagogia ela caminha por um lugar de agregar, né? Mas como é que você pensa isso? Talvez você possa até fazer uma introdução para Rosana, né? Da experiência que você teve com o trabalho de proposição de cena, né? Você está falando que você não é o diretor, mas é o propositor, o propositor da cena junto com ela, né? Tá. Desse trabalho que você fez, né? A partir das perspectivas de Paulo Freire, Aham. né? Então acho que pode ser legal você trocar com a gente e fazer uma introdução para a Rosana também, falar da sua talvez do seu trabalho de graduação, né? Sim. Ó, Lu, a minha experiência na graduação, ela, como eu falei, ela parte desse desejo de prática, né? A gente Uhum. estava. Você foi nossa professora na licenciatura, Sim. você estava muito já dentro, né? Parte do Uhum. todo com a gente. Uhum. Nós tivemos, e no geral, a minha turma, a gente teve poucas oportunidades, acho que além da que a gente teve com você, de Uhum. ter espaços criativos a longo prazo, tá? Uhum. Com Uhum. aprofundamento. Não que outros não existiram, mas que a gente ficou junto um ano, né? Trabalhando. Sim. Então, eu Uhum. considero muito isso. E a falta Uhum. desses espaços e também de espaços autônomos para criar artisticamente dentro da universidade foi o que me despertou a começar a pesquisa. Uhum. E aí, durante os 5 anos de graduação, eu fiz 2 iniciações científicas e fui para congressos, muito inspirado em você, incentivado por você também. E Sim. essas 2 pesquisas de iniciação científica, elas terminaram no meu TCC, né? Em que eu fiz uma Uhum. sistematização de um processo de criação por meio das experiências que eu tinha tido antes da Unesp, na SP Escola de Uhum. Teatro. Sim. Então, antes eu dizia que os procedimentos que eu organizei, eles vinham de uma maneira intuitiva.
Hoje eu já entendo que não era uma coisa intuitiva, mas sim um assentamento das ideias e das experiências, né? Quando o Paulo Freire vai falando que a palavra vai se encarnando, né? Então, eu diria que Aham, para mim a experiência foi se encarnando. E aí sim. eu proponho uma lógica de produção artística a partir do caminhar, do escrever, do performar e e do encenar, né? Então eu Sim. faço uma analogia com alguns verbos, né? O caminhar, ele está em relação ao ver o Uhum, mundo, ao ver o outro ou a outro urbano que eu encontro, né? O que isso me afeta, o que eu afeto nessa pessoa. Eu traduzo a partir da escrita a minha experiência, de certa forma, e depois eu faço uma intervenção enquanto eu performo na cidade. Eu uhum, devolvo, né, essa uhum, experiência com um objeto estético no espaço sim. urbano. E em Uhum, seguida eu crio uma rede de pessoas, uma teia, a uhum, partir da linguagem cênica, em que eu uhum, compartilho essas experiências já sintetizadas, né, com escolhas uhum, estéticas, enfim. Então, essa prática, a minha prática anterior ao Unesp, na SP, essa necessidade de ter um espaço de criação autônomo dentro da Unesp me fez pensar isso. E aí eu tive, durante as duas iniciações científicas, dois processos. O primeiro, que se chama Barra Homem, Barra Mulher, que é um espetáculo teatral. A temática foi levantada a partir do coletivo, o Grupo Levanta, uhum, né? E aí nesse uhum, espetáculo a gente trabalhou quatro figuras. A figura da uhum. prostituta, que a gente já vai falar também, a figura da mulher violada, a Uhum, figura do corpo que não se identifica enquanto gênero uhum, e a prostituta, a sagrada, o corpo que não se identifica. É isso. E aí, depois, ao encontrando com a Rosana, que a gente está desde o começo junto, a gente senta e decide também experimentar essa linha de processos aí por uma outra perspectiva temática que é trazida por ela, que ela vai falar melhor uhum, depois. uhum, Mas o meu encontro com a Rô, ele também modifica o sistema, né, de procedimentos. uhum, Eles vão uhum, sendo modificados, porque ela já traz um embasamento teórico sobre o tema muito maior, propostas também de soluções e práticas para entrar no espaço público e devolver esse material poeticamente. Enfim, uhum, aí dentro do tempo na graduação foi essa pesquisa que eu desenvolvi. E aí a uhum. gente também teve o nosso encontro na Unicamp, que foi o programa de artista residente, que você foi convidado a participar, e a gente participou da performance Putas Day. Eu posso falar bem rapidinho para o pessoal, para a Sim, gente claro. contextualizar, né? Foi uma Uhum, experiência que a gente trabalhou com o mito guia da prostituta sagrada, e a uhum, gente foi utilizando, a gente foi fazendo os laboratórios metodológicos, que são os procedimentos que a Lu propõe na pesquisa dela, que me encantaram, encantaram muito a Rosana, por serem muito potentes, e a gente resolveu fazer esse trânsito, né? Viajar para Campinas toda semana durante um toda semestre semana. para vivenciar isso lá. Uhum, É, e a gente fez o encontro, né, artinográfico em campo com as prostitutas do Itatinga, mas tivemos um diálogo mais efetivo com a Betânia, né, que é a uhum, presidente da Associação das Mulheres Guerreiras de Campinas, e fizemos uma performance, né. aham, E dentro desse processo, acho que o pensamento da Bell Hooks, talvez eu não sei, né? Se eu conhecesse ela naquela época, talvez muitas pois questões é. já poderiam ter sido respondidas. Mas Aham, entender o meu lugar de fala como homem, né? Em conjunto uhum, com tantas mulheres, tantas mulheres presentes ali no processo e também no nosso imaginário, uhum, como que essa relação se deu, como é possível, né? aham, Trabalhar a partir disso. E aí eu lembro da Bel, e aí eu tenho um trechinho aqui que ela fala que um movimento feminista bem sucedido, se não conseguisse incentivar todo mundo, pessoas femininas, pessoas masculinas, mulheres, homens, meninas e meninos, a se aproximar, ele não seria
bem-sucedido, né? Sim. E eu acredito muito no que ela diz. E me coloco no lugar de ação dentro de um coletivo, com a ação de ouvir, com a ação de Sim. escutar, entendendo meu lugar como homem branco, me colocando nesse espaço e estando junto. Esse é o interesse. Aham. E aí, pensando no motim, eu também pego a definição do termo, né? Que é Sim. motim, né? É um grupo de pessoas que se rebelam contra uma autoridade que está instaurada. E essa autoridade ela pode ser o patriarcado, pode ser o capitalismo, enfim. Uhum. Esse grupo de pessoas que estão juntos contra uma coisa, um sistema vigente, né? Uhum. E a gente fez isso em Campinas. A gente saiu pela Unicamp, a gente adentrou a cidade com as figuras, Uhum. trazendo o que as pessoas escondem, revelando, nos descobrindo dentro disso tudo. Então foi muito Sim. interessante. É, e eu acredito também que, assim, porque quando eu fiquei pensando assim, a definição do motim, né? Essa rebelião, Aham. pode soar um pouco agressivo, né? Acho que tem que ser de Aham. certa forma, mas eu acredito que a poesia é a resposta, né? Que É a nossa plataforma. a gente trabalha poeticamente, a gente trabalha com a poesia, isso Uhum. tanto na sala de aula quanto numa sala de ensaio. Sim. Acho que é isso. Muito Eu tenho bom, aqui, Lucas. posso fazer uma ponte para Rosana? Sim, pode fazer. Duas. Duas. Quando a gente estava fazendo uma abertura de processo aos professores aos miseráveis, a Paulo a Deus, que é o espetáculo que a gente Aham. está Aham. produzindo, a Rô Aham. me presenteou com essa caneca que está escrito Poemice, dá para ver? Sim, Poema, sim. E Eu tô vendo, aí, acho que a galera tá vendo também. do outro lado, tem o quê? Tem a imagem do Paulo Freire, e aí está escrito: Aham. não se pode falar em educação sem amor. Então, eu acho Exato. que é isso. É, eu acho que é isso. São pontes, motins de amor, né? Que eu É. acho que a gente tem feito, né? É agregar, nos agregarmos, mesmo nas distâncias, né? Uhum. Tentando pensar de maneira amorosa. Então, muito amoroso também nosso encontro. E que bom a gente estar se vendo, Lucas. Muito bom te ver crescendo, né? Muito legal ver seus processos, você como propositor da cena, como diretor, como, né, como professor. Muito lindo. Que bom que você já saiu da faculdade e agora, quiçá, você esteja daqui um pouco no mestrado, doutorado, o que você quiser, ou Ah, na sim. cena, Com certeza. produzindo, Os dois, né? junto. Os dois, né? Os dois e que a gente vai se cruzar muito por aí ainda, né? A gente está junto, Com né? certeza. O texto do Lucas também está no Motim, no livro do Sim. Motim, né? O da Rosana também. E é muito legal. Alguém perguntou como é que foi o processo do Putas Day, mas a gente não vai ter tempo de falar sobre isso, até porque o tema não era exatamente sobre esse tema, mas eu acho que quem puder ler o livro do Motim, que vai ser lançado ainda esse ano, vai ter um texto do Lucas, um texto da Rosana, que vão falar sobre o processo do Putas Day. Então, Isso. obrigada, vou passar a bola para ela agora. Tá certo. Você Beijo, sai, Rô. ela entra. Pode Obrigada, deixar. querido. Um Deixo beijo. vocês em boas mãos. Beijo. Beijo. Deixa o Lucas saindo. Isso, e aí agora a gente vai chamar a Rosana, né? E já apresentando, né? Rosana também, deixa eu achá-la aqui, que o nome dela não é o nome dela, ela está aqui disfarçada com outro nome. Então, vou achá-la aqui. Ah, não estou achando aqui. Mas, enfim, Rosana é Andrade, né? Rosana Pimenta, como ela às vezes se coloca como tal. É graduada em Arte e Teatro pelo Instituto de Artes, também da Unesp. Foi lá que a gente se encontrou, se cruzou. Ela é atriz, é arte educadora, atua no terceiro setor, né, em São Paulo, e é integrante também do Motim desde 2015, quando a gente se cruzou na Unesp e ela acabou ficando junto com o Lucas. Bom, ela não tá por aqui. Ela entrou e não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Calma, calma. Só um minuto, gente. Será que houve algum problema aqui com ela?
Lucas, se você puder dar um toquinho para ela, que não estou achando ela por aqui. Então, o meu contato né, com a galera, com eles, foi. Ah, ela está aí. Aos professores, aos professores. Engraçado, aqui não estou. Deixa eu procurar aqui. Aqui. Agora. Agora. Você não estava aparecendo na lista. Vamos lá. Você não estava aparecendo aí na lista das pessoas que estavam aqui assistindo, que estão aqui assistindo. Exatamente, ela é aos professores. Eu estou aguardando ela responder aqui. Engraçado, estou aguardando aqui ela entrar. Rosana chegou. Ah, agora. Normal, faz parte do processo aqui, dos processos. Então, Rosana, vá se chegando. Você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não sei como é Não que tá... as pessoas estão, como é que as pessoas estão chegando, como é que está chegando para as pessoas ali. Estou percebendo que você não está me vendo porque minha imagem está preta. Posso tentar entrar pelo notebook para ver se resolve mais rápido. Mas eu É. tô te vendo, tô te vendo e tô Tem te gente que ouvindo. está dizendo, tem gente que está dizendo que você está misteriosa hoje, você está Ah, eu escuro. sou toda misteriosa. O problema todo, Rô, de a gente ir para o notebook, talvez seja a gente perder muito tempo, né? Porque a gente tem um tempo definido aqui na live. Se as Não sei pessoas não como fazer. tiverem problema, a gente pode conversar sem que vocês me vejam, porque na verdade não está me dando Tá. nenhuma É, opção aqui para eu resolver o problema da câmera. Então, tá. Todo mundo tá te ouvindo, eu acho, só não tá te vendo. É triste não poder te ver, mas eu acho que é melhor a gente te ouvir também, né? Porque senão a gente não vai conseguir terminar. Mas enfim, vamos lá. Ouço vozes, tem gente que está dizendo que ouço. Tá uma coisa misteriosa aí. é o Vamos lá. nosso, dramaturgo dizendo que ele ouve vozes. É o Gustavo. Ah, tá bom, enigmática. Mas então, vamos lá, vamos na voz, vamos na voz. Então, como o Lucas, né, eu tinha falado antes para as pessoas, eu também te encontrei na Unesp. Você, como ele acabou participando da prática que a gente fez lá no projeto do artista residente, né, que a gente chamou de Putas Day, e isso aconteceu em 2016, na Unicamp. E eu considero essa uma das ações do Motim, até porque, inclusive, vocês escreveram sobre essa prática agora, recente, para o livro do Motim. E aí eu fico pensando, em que medida ali, lá no Putas Day, o Lucas fez uma introdução, acho que talvez você possa até entrar de maneira mais direta no processo, a gente já podia ver o pensamento de Freire e Hooks. O Lucas já falou um pouco disso, mas eu acho que talvez você possa aprofundar até para a gente fazer as pontes. Claro. Bom, primeiro eu queria dizer para todo mundo que é um grande prazer estar aqui conversando com Uhum. você. Você falou um pouco sobre esse lugar de afeto, né, que a gente construiu e ele é verdadeiro e recíproco, né? Então acho que essa amorosidade que é trazida pelo Paulo Freire e pelo Hooks, ela de fato se transforma numa prática, né, nessa nossa relação. Uhum. Saudar os pesquisadores, as pesquisadoras e os pesquisadores do Motim, dizer que é um grande prazer estar participando dessa roda e que, quem sabe, logo a gente possa estar juntos, juntas, juntos, presencialmente. Sim. Bom, eu acho que falar sobre o Putas Day é fundamentalmente falar sobre um recorte social. E aí, sem dúvida nenhuma, Paulo Freire e a Hooks vão nos ajudar a entender um pouco como é que isso funciona, né? Uhum. Eu fiquei bastante pensativa enquanto escrevia o artigo, né, para o livro, 4 anos depois desse processo, um processo tão intenso, né, resultado de um ano muito intenso na Unesp, de laboratórios metodológicos, de experiências, né, com a metodologia e com a arte etnografia, e fico pensando que é exatamente no lugar da fricção
que a gente se encontra muito fortemente com o Paulo Freire e com a Hooks. Esse lugar de realmente olhar como uma pessoa que faz parte de uma sociedade e, portanto, é possível que, a partir da sua experiência, a partir da sua ação, modifique de alguma maneira, seja objetiva ou subjetivamente, aquele processo que se dá ali. E acho que o Putas Day foi essa possibilidade da gente lidar a partir de um processo teórico, né, de estudar essa figura da prostituta num campo sacro, que para a gente isso por si só já é uma certa dicotomia ou uma complexidade para um pensamento que tem como base o pensamento eurocêntrico, né, que puta é puta, santa é santa, né? E aí, de repente, a gente entra nesse enfrentamento dessa própria estrutura, né? Desse conceito pré-concebido, mas pensar nessa prostituta sagrada. Então, eu acho que esse aprofundamento nas leituras, a possibilidade de friccionar outras formas de ver e existir na sociedade mesmo, traz o Paulo Freire e a Hooks de uma maneira muito potente. Para mim, a Bell Hooks também é uma figura nova, é importante falar sobre isso. Acho que a Hooks, para mim, ela tá quase num lugar do devir, né, de uma pesquisadora, de uma pensadora que me interessa muitíssimo me aprofundar, mas que não foi possível fazer isso na graduação, dada o tamanho da pesquisa, né, porque na graduação a ideia era um pouco lidar com as questões tanto da sala de aula, artista, educadora que sou, né, e também as questões da cena, né, atriz que sou, e como é que se davam as pontes entre esses dois campos. Mas o Paulo Freire ele já vem no meu processo de formação desde que eu me vejo como artista educadora. Então, esse lugar de realmente ter criticidade, de olhar, de não apenas ser voyeur, né, de um processo sócio-histórico, mas de ser, de fato, a Bell Hooks, inclusive, ela traz, né, exatamente essa palavra, né, do voyeurismo, e ela usa isso para quem estuda Paulo Freire. E ela diz que exatamente ela não está nesse lugar, né? Que ela realmente se encontra como uma pesquisadora a partir dos pressupostos freirianos. Então, acho que é isso. Mas então, como é que é? Vamos falar então do processo, né? Que eu acho que é algo interessante para a gente pensar, né? Como é que esse pensamento do freiriano, desde que você se descobriu professora, né? Dentro da licenciatura também, né? Suas interlocuções, como é que ele se desdobrou, em especial nesse trabalho, né? Esse trabalho que se chama Aos Professores, aos Miseráveis, a Paulo, a Deus, né? Que você montou com o Lucas, né? E certamente com a equipe também, que foi finalização da sua graduação. Como é que foi colocar esse pensamento de Paulo Freire e, naturalmente, se a gente está falando de Bell Hooks, em alguma medida da Bell Hooks, mesmo sem você ter essa interlocução direta com ela, como é que foi colocar esse pensamento na cena, né? Isso se desdobrar na cena? Bom, bacana. Eu começo dizendo que essa pesquisa, ela, em certa medida, começa com você, né? Com uma certa orientação indireta da minha primeira iniciação científica, e depois ela se desdobra para a segunda iniciação e acaba também por desembocar na escrita do TCC. Existe uma monografia mesmo, né? Um trabalho escrito sobre esse processo de pesquisa, mas existe também um espetáculo. A gente estava em meio ao processo quando tudo isso aconteceu, quando a pandemia chegou para todos e todas nós, né? Então, a gente realizou uma abertura de processo, na verdade, algumas aberturas de processo na Unesp. Bom, basicamente, o espetáculo ele nasce de um projeto que eu já tinha antes de entrar na graduação. Uma relação que eu tive com um livro da Raquel de Queiroz, uma escritora brasileira, e nesse campo, né, dos feminismos, importante falar, né, sobre o quanto a Raquel foi pioneira, inclusive, né, com o próprio 15, né, o seu primeiro romance, a sua primeira obra, e me interessava muitíssimo falar sobre os fluxos migratórios. Eu não sou de São Paulo, vivo em São Paulo há muitos anos, mas fiz esse trânsito junto com a minha família.
e me interessava muito esse lugar de falar sobre o não estar, o não pertencimento de uma terra na qual você constrói a sua vida, né? Esse não lugar, esse não espaço que existe para alguém que saiu da sua terra natal e foi para uma outra. E aí é chegada até mim, por meio de um parceiro, o 15 da Raquel. E eu levo isso para a graduação. Então, a gente acaba fazendo um recorte da figura da Cordulina. Então, é importante dizer que o 15 é um livro que narra a seca de 1915 e a família do Chico Bento e Cordulina fazem o trânsito para o sul do país. Tem toda uma trajetória e o final do livro é exatamente a chegada da família da Cordulina em São Paulo. Bom, eu faço o trânsito migratório do sul do país até São Paulo. Me interessava pensar o que teria acontecido com Cordulina quando ela chega em São Paulo, que é exatamente o lugar, o ponto de parada da Raquel de Queiroz. Tudo isso foi sendo... Eu vou voltar muito nessa palavra, porque eu acho que essa palavra é muito importante para mim nesse momento, né? Foi sendo friccionado com os meus encontros, né? O meu encontro com você, o meu encontro com o Lucas na sua disciplina, né? Em meio ao laboratório metodológico, na construção de figuras, e como isso vai se desdobrando e vai sendo... Outras pessoas vão sendo agregadas e outras pessoas vão me ajudando nesse fluxo, né? Quem me orientou na minha pesquisa de TCC foi a Lilian Freitas Vilela, que foi muito importante nesse processo. Eu acho que a Lilian está por aqui, então achei a Lilian, Acho que eu a vi entrando. acho que Lilian está por aqui, que bom. Seja bem-vinda ao Motim da Quarentena. Sim, Vai lá, Rô. sempre. E, bom, Aos Professores, aos Miseráveis, a Paulo, a Deus, é um texto que vai, em certa medida, dar conta de todos esses procedimentos que o Lucas mencionou da pesquisa dele, somada a essas questões que são trazidas por mim, que vão para esse campo do imaginário, né? Que a nossa parceira de ontem falou um pouco sobre esse campo, né? Ela falou um pouco sobre o que significa, então ela já dá um pouco de sustentação para a gente pensar esse lugar do imaginário. E isso acaba por se transformar num espetáculo que vai, fundamentalmente, falar sobre essa questão do campo sócio-histórico, né? Então, é uma distopia que foi escrita pelo Gustavo Braunstein a partir desses procedimentos de deriva, de performance, de uma escrita, por assim dizer, poética, né? De uma troca de cartas entre eu e Gustavo nesse trânsito, nesse fluxo de trabalho, e é trazida para a cena uma distopia, um Brasil 2030, em meio a um possível processo de separação do Nordeste do Brasil com relação ao restante do país. Uma professora lida com todas essas questões e ela faz esse diálogo com Paulo. Esse Paulo se confunde, né, com o próprio Paulo Freire, com o Paulo estudante e também com o Paulo, meu companheiro, para quem me conhece. Né? Tem esses muitos Paulos. Muitos assim. Paulos na sua vida. Né? Exatamente. E eu penso que o Paulo Freire, na verdade, ele sustenta todo o processo de escrita poética a partir desse lugar de criticidade, a partir desse lugar de amorosidade, a partir desse lugar da luta dos oprimidos quando em relação aos seus opressores num campo de busca de direitos. Como artista educadora, eu passei por um processo muito intenso do ponto de vista do que significa meninos e meninas que estão com uma idade já avançada não estarem ainda alfabetizados, mas alfabetizados de fato, com uma leitura de mundo, e todas essas coisas foram sendo friccionadas. E aí eu penso que tem uma relação profunda com a Bell Hooks quando ela fala, por exemplo, sobre a experiência dela no processo de formação antes, né, do processo de dessegregação racial, né? Quando ela conta sobre todo aquele processo da escola com mulheres negras fortes, empoderadas e a relação dela com essa questão do aprender como um espaço de prazer. E quando ela vai para essa faculdade, né, esse espaço acadêmico, que é
fundamentalmente eurocêntrico e esse não lugar que ela encontra, né, nesse processo, e o Uhum. quanto o Paulo Freire ajudou ela a Uhum. lidar com todas essas questões, né? E aí eu penso que aos professores ele vem falar sobre todos esses processos a partir, claro, de uma fábula, uma distopia, e que Uhum. vai tentar dar conta de todos esses processos, ou não de todos os processos, mas vai trazer para a cena um pouco desse Brasil 2020 que a gente está vivendo, mas pensando que ele fosse em 2030. É um pouco essa a ideia. Aham. Sim, sim. E como é que tá a tua vida agora, no sentido de, lógico, a vida da gente deu né, foi uma torre que caiu, né? Quem entende tarô sabe que a torre caiu, né? E como é que tá a tua vida agora, né? Como é que você pensa um pouco essas articulações para o futuro, né? Eu falei um pouco, mesmo a gente não tendo nenhum desenho muito claro de futuro, né? Eu estou sempre conversando com os amigos, eles sempre estão dizendo assim, parece que a gente está patinando, né? No lugar, parece que a gente não chega em canto nenhum. Como é que você pensa, né? O desdobramento dessa tua pesquisa para diante, né? Como é que isso está se desenhando para você em alguma medida mesmo diante desse caos que a gente está vivendo? Sim. Bom, a gente tinha, apesar do espetáculo ter sido, em certa medida, né, um resultado de um processo de pesquisa da graduação, a intenção Uhum, é que, de fato, esse espetáculo ele se torne uma materialidade artística, né? Então, uhum, tínhamos intenções de que ele estivesse pronto agora em meados de setembro. uhum, Mas, enfim, tudo isso foi estacionado, por assim dizer, né? Em alguma medida, a uhum, gente está todos e todas estão tentando criar estratégias, né, para manter os seus fluxos, para manter o seu fogo, né, aí trazendo uhum. esse lugar do Putas Day aqui para essa conversa, manter esse Sim. fogo aceso, né? Como é que a gente Aham, vai aham. mantendo esse caldeirão Uhum, a pleno vapor, assim. uhum, Mas, em função de tudo que aconteceu, a gente teve que paralisar esse processo. Então, eu penso que um dos desdobramentos necessários para mim, para nós, né, que participamos desse processo, é uhum, realmente colocar esse espetáculo na rua. Sem dúvida uhum. nenhuma, essa é uma grande intenção, assim, dar conta de Sim. que ele realmente saia, né, como um produto desse ambiente acadêmico, inclusive do que significa se produzir arte dentro de uma universidade pública, né? De você, de Uhum, fato, ter um compartilhamento com as pessoas, para que a gente possa discutir, inclusive, o que está sendo produzido, né, o que está sendo uhum, pensado, e isso, uhum. sem dúvida nenhuma, é um processo extremamente dialógico, trazendo o Paulo Freire aqui de novo para essa conversa. Sim, sim. Uma coisa que eu acho interessante, né, também é em que medida eu participei de alguns eventos, assim, de festivais universitários e projetos, né, que de alguma maneira fomentam essa produção que está acontecendo dentro da universidade, né, para fora da universidade, né? Como é que a gente começa a pensar um pouco isso, né, de que esses trabalhos eles vazam, né? E é importante que eles vazem a universidade, né? Não é um lugar fechado para pensar a universidade como espaço público mesmo, né? Eu acho que é também um pensamento do Paulo Freire quando ele pensa uma escola que é uma escola absolutamente dialógica, uma escola que está dentro de um contexto, né? Não é uma escola, né, fora de um contexto. Então, eu acho bem interessante, né, isso que você traz agora na sua fala, dessa importância da gente pensar, né, que esses trabalhos eles precisam dialogar, né? E eu acho que isso tem acontecido muito nas produções do Motim, né? A possibilidade que a gente tem de dos trabalhos que saem de mestrados, doutorados ou mesmo das graduações, que eles consigam transitar por um ambiente que é extra-universidade, né? Eu acho que isso também é um princípio freiriano, Huckiano, Não, sem dúvida. Eu acho que é um né? princípio, sem dúvida, né, desses dois Uhum, pensadores que a gente traz para essa conversa, uhum, e uma uhum, necessidade fundamental nesse tempo histórico que a gente vive, em que o uhum, conhecimento está sendo demonizado, em que o professor, né,
é crucificado, né? Como se o conhecimento fosse, na verdade, um problema, quando, na verdade, ele é a solução, né? Então, eu penso que essa ação de realmente levar esse espetáculo para que ele seja visto, para que ele seja refletido, para que nós, né, como criadores também, possamos refletir junto a outros pares, para fora do espaço acadêmico, é muito importante. Uhum. E aí, claro, sem dúvida nenhuma, assim, quando eu falo sobre esse devir, por exemplo, com relação a Hooks, é de fato um desejo de manter um processo, né, de pesquisa dentro do campo acadêmico, com, sem dúvida nenhuma, um desejo de adensamento da pesquisa num mestrado. Uhum. Assim como É. Assim como essa questão do trabalho também, né, deu uma pausa, eu pretendia já nesse momento ter, se não o projeto do mestrado pronto, mas já ter um escopo mais ou menos desenhado. Mas o fato Aham, é que aham. esse processo todo, né, que a gente está vivendo de pandemia, tem deixado o nosso cotidiano muito denso, intenso, difícil, né, da gente estar ali Sem tentando, dúvida. reaprender formas e aprender novas formas. Então, a demanda de trabalho, que em tese deveria ter diminuído, ela aumentou, É, né? é, aham. Mas o É, e os desejo é professores estão indo. É. Pois é, pois é. Mas o desejo é esse, o desejo é de manter uma articulação que é Uhum, freiriana, que sem dúvida nenhuma uhum, a Bell Hooks vai engrossar muito esse caldo. Eu acho que o pensamento feminista, ouvi a Sueli Carneiro falando essa semana, tenho pensado muito sobre esse uhum, lugar de enegrecer as nossas referências, né? Acho que isso se faz uhum, absolutamente urgente, uhum, sem deixar, eu acho que Paulo Freire, para mim, é de fato um grande guia, né? É uma uhum, figura que é, sustenta esse chão. E lendo a uhum. Bell Hooks, inclusive, fiquei muito emocionada da maneira como ela fala sobre ele, né? Eu acho que eu nunca É, nem vi um pesquisador brasileiro falando sobre Paulo Freire é, da maneira como ela fala, é né? muito linda, né, na passagem desse livro, o Ensinando a Transgredir, quando Exato. ela faz exatamente esse canto, essa conquista, né, de dizer, olha, se reveja também, você é um grande pensador, Isso. né, mas eu acho que dentro da sua própria obra existe um lugar de machismo aí guardado, guardado, um machismo pernambucano guardado, que você também precisa rever. E ele, sabiamente, faz essa revisão, né? E eu Sim, acho isso é a prova cabal da potencialidade desse homem, né? Como esse homem já velho se encontra com essa jovem pesquisadora negra e que faz com que ele reveja seu posicionamento como pesquisador no mundo, né? a E a beleza importância dele na disso educação. é assim, é um livro que fala, obviamente, de uma teoria, mas é quase um romance, é quase um livro, Exato. porque é lindo, assim, eu chorei lendo ela falando dele, assim, né? Esse Eu encontro. também fiquei E muito é muito, emocionada, né? sim, e é muito possível ver essa alteração, né? Essa mudança do Paulo Freire nas falas dele posteriores, já muito perto, né? Uhum, Ali do fim da uhum, trajetória de vida dele, né? Com relação à questão da homossexualidade, com relação à questão do uhum, racismo, com relação a uma série uhum, de coisas que, obviamente, não uhum, tinham uma discussão tão pungente quando uhum, ele fez a obra principal ali, né? O que sustentou a trajetória uhum. dele. Então, Sem dúvida. enfim, acho que para fechar esse assunto, acho que a ideia é exatamente essa: continuar Uhum, aprofundando os processos, enegrecendo as referências, ouvindo muito mais, né? Porque eu acho que nós uhum, não estão me vendo, mas enfim, eu sou uma mulher branca, então tenho os meus lugares de privilégio, então acho que a gente precisa uhum, realmente, nesse momento, ouvir muito mais, uhum. aprender e continuar produzindo. Maravilha, Rô. Muito feliz, uma felicidade imensa quando vocês resolveram aceitar, não só estar com a gente nessas lives, como também escrever os artigos, os capítulos para o livro do Motim, que vai sair esse ano, para quem entrou depois. Justamente porque eu acho que esses laços são laços infinitos, né? Os laços que a gente fez foram infinitos desde a Unesp até aqui, né? E acho que a gente vai trocar muito ainda, tem muito para trocar. Sejam bem-vindos de novo, bem-vindes ao Motim, que vocês estejam com a gente. E a gente convida para a semana que vem, é,
A gente vai precisar fechar. Não, Semana mas que eu vem a queria gente dizer tem. que, na verdade, quem agradece somos nós, pelo amor da